Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Feche seus olhos, fale com o Pai. Peça a Ele que ministre ao seu coração nesse momento. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Fique com seus olhos fechados, leve seu coração a Ele. Santo Espírito de amor, és bem-vindo entre nós aqui, que toda a paz da tua presença em nós flua como um rio neste lugar. Erguemos nossas mãos e corações a Ti, Santo Espírito, Santo Espírito, oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Rabasso de cantarabaxerianda labás. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, se instale agora poderosamente sobre os nossos corações. Que a palavra do Senhor ache pouso em nós para gerar frutos de vida. Por isso estamos aqui, porque somos carentes da graça dEle. Em nome de Jesus. Amém. 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 Recursos divinos é a palavra que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Interessante que nós ouvimos muito falar sobre recursos humanos, né? Recursos humanos é uma verdade tão prática e necessária, né? O que nós, como seres humanos, podemos fazer. Empresas funcionam com recursos humanos, instituições funcionam com recursos humanos, a inteligência, a força física, são tantas coisas que a gente às vezes fica até meio admirado com o que o poder de um recurso humano pode realizar. Grandes obras, grandes edificações, coisas suntuosas, coisas que a humanidade não explica, como as pirâmides do Egito, como as cidades perdidas, né, dos maias, dos incas, Machu Picchu e por aí vai, aquelas coisas absurdas, gigantescas, feitas em outras eras com recursos do homem. Mas tudo que o homem pode fazer fica nessa terra. Tudo que o homem pode fazer são coisas. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que, apesar de todos os recursos humanos que existem, toda a capacidade, todo o poder, nada disso pode fazer o ser humano completo e feliz, porque existe uma lacuna dentro de cada ser humano que só é preenchida pelos recursos divinos. Nós somos como uma luva. Não tem jeito de você colocar uma cabeça numa luva, um pé numa luva, um joelho numa luva, um cotovelo. Você só pode colocar uma mão dentro de uma luva. E nós somos como uma luva. E dentro de nós só cabe a presença de Deus. E quando entendemos isso, nós descobrimos o caminho de uma vida completa, de uma vida plena, de uma vida que não só é realizada pelas coisas, uma vida que é realizada pela essência. Porque, como eu disse, as coisas não nos completam. Existem pessoas que alcançam tudo o que sonham, tudo o que querem, e mesmo assim continuam tristes, continuam infelizes, continuam frustradas. Porque só o Espírito Santo de Deus pode nos completar com essa plenitude. E aí, quando nós entendemos esse completar em nós, nós vamos caminhar para a vida sem a dependência dos recursos humanos. Porque a humanidade tem muitos recursos, mas nem sempre cada indivíduo tem os recursos para fazer aquilo que quer e aquilo que precisa.
Mas quando nós entendemos os recursos divinos, que nos completam, que nos fazem plenos, aí nós descobrimos o dínamos de Deus, o poder que está dentro de nós, que pode realizar todas as coisas na nossa vida. Como diz o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, sonhamos ou cremos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas para nós acessarmos isso, nós temos que primeiro, o que o poder dele pode fazer, nós temos que ter acessado primeiro o que o poder dele realiza em nós, nos completa, nos estabelece. E assim nós vamos nessa caminhada, e nós vamos desatando a nossa vida, e nós vamos sendo usados por Deus para desatar vidas de pessoas próximas, e nós vamos sendo usados por Deus para desatar vida de nações, nós vamos sendo usados por Deus para influenciar o planeta, porque sim, em Cristo, nós podemos mudar o mundo, com os recursos divinos. Na palavra de Deus tem um episódio muito interessante, que está aqui no livro de Zacarias, no capítulo 3, eu vou ler primeiro o versículo 1 e 2, depois eu vou pular lá para o 6. Depois, para o 4, 6. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote. 3, 1. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Só o versículo 1. Essa é uma visão do profeta Zacarias, no momento que o povo de Israel está voltando da Babilônia para reconstruir o templo de Jerusalém. E o sumo sacerdote Josué prefigurava ali, ou figurava, o serviço religioso, o serviço sacerdotal, o serviço espiritual da época. E o foco era esse, a restauração do serviço espiritual de Israel. Israel sendo reconstruído como nação, voltando do cativeiro. E o profeta Zacarias vê o sacerdote, e do lado direito do sacerdote, Satanás estava para lhe opor. A maior oposição dos recursos divinos na nossa vida é Satanás. Às vezes na nossa vida parece que as portas fecham, parece que tudo fica difícil, parece que as coisas não vão dar certo, e nós começamos a nos frustrar, e nós começamos a nos oprimir e deprimir, achando que a nossa vida não dá certo porque os recursos humanos não funcionam e as portas estão fechadas, e nós tentamos administrar a nossa vida profissional e as coisas não vão, a nossa vida familiar e as coisas não vão, a nossa vida ministerial e as coisas não vão, e nós vemos tudo travando para todo lado, e a gente tenta segurar de um lado, não dá, e aí tenta segurar de outro, não dá, aí tenta segurar com o pé, não dá, daqui a pouco você não consegue segurar mais nada, e nós ficamos aflitos, ansiosos, e o inimigo do nosso lado, para nos opor, lançando na nossa mente pensamentos fadados ao fracasso. Você não é nada, você não pode nada, Deus até faz na vida do outro, mas na sua vida não faz. Olha a sua vida como é que está, olha a sua empresa como é que está, olha o seu trabalho como é que está, que Deus é esse que você serve. Eu quero te afirmar uma coisa, esses pensamentos não são seus, esses pensamentos são de Satanás, que está ao seu lado para te opor. Mas sobre você repousa uma palavra. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou a gente acredita ou a gente não acredita na palavra de Deus. Satanás está fazendo o papel dele é opor os filhos de Deus, é opor as filhas de Deus, é resistir, é colocar para baixo, é colocar para trás. E eu vou te dizer uma coisa, se você crê no Senhor Jesus, se você confia em Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, nada vai te faltar. Jesus vai sustentar a sua vida, mas olha, você pode estar sendo sustentado por Jesus e paralisado pelo opositor, e não conseguindo enxergar as bênçãos que estão do seu lado. Vigia nessa terra, vaso. No linguajar bem pentecostal. Vigia na terra. Está comendo todo dia, mas está reclamando, será que Deus me ama? Está respirando, está andando, as pernas estão funcionando, o pulmão está funcionando, o corpo está funcionando, e está reclamando, está depressivo,
está angustiado, está com a mente metralhada por um monte de pensamento do inferno e não consegue ver nada de bom na sua frente. Deixa eu fazer um teste com você. Faz assim. Entrou e saiu o oxigênio aí? Esse é o maior presente que você podia receber na sua vida. Hoje, a vida, o presente. Tudo diferente disso é a oposição das trevas na sua cabeça. Satanás quer amaldiçoar a sua bênção. Satanás quer te opor, ele quer te fazer caminhar para o fracasso. E assim estava Israel. Os 70 anos de cativeiro tinham passado, a promessa já tinha cumprido, vocês vão voltar, depois de 70 anos, vocês vão voltar, vão reconstruir a cidade, vão reconstruir o templo, vão fazer tudo de novo. A palavra já estava dada. O sacerdote Josué estava de pé, mas Satanás do lado dele, o povo pronto para voltar. Mas ameaças, e acontece um grande desdobramento no capítulo 3 e no capítulo 4, aonde Deus vai mostrando que o que faz acontecer a bênção na vida daquele que crê são os recursos divinos, é a unção, é o poder de Deus. E nesse momento Deus está falando aqui no capítulo 4 com aquele homem que ele levantou para ser esse restaurador da adoração, Zorobabel. E no versículo 6 e 7 do capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, de Zacarias: então ele respondeu e falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. E o versículo 7: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate ou a pedra de fundamento em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. O recurso divino é o poder soberano do Senhor, que destrói as forças das trevas, que destrói os pensamentos fadados ao cansaço, a falência, que arranca do peito aquela tristeza, aquela angústia, e abre os olhos daquele que crê, que não é pela força humana, não é pelo recurso humano, não é pela violência humana, mas é pelo poder de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa palavra está nos dizendo: vocês podem, em Cristo vocês podem, acessem o poder, acessem o recurso divino. A palavra não é por força nem por poder, é traduzida do hebraico o termo shaio, que significa riquezas, poder militar, inteligência, tudo isso que eu falei na introdução, que constrói grandes coisas, isso é shaio. Isso é recurso humano, mas a obra de Deus na sua vida, na minha vida, não só a obra de Deus, a nossa vida em todos os sentidos, não é construído pelo shaio, mas ela é construído pelo Espírito de Deus. Se você confia no Espírito de Deus, aplauda Ele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, pautados nesse entendimento que o Espírito disse para Zorobabel, não por força nem por poder humano, não por shaio, mas pelo ruar, pelo meu Espírito, nós encontramos uma carta viva, um grande exemplo, que mudou realidades humanas em todas as áreas, através dos recursos divinos, que não parou diante deles. Eliseu, o grande profeta. E quando nós olhamos para a vida de Eliseu, ele tem que se tornar uma referência para nós, porque o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Eliseu é o Espírito que está sobre a mim e sobre a sua vida. E Jesus, o Espírito Santo, quer dizer para você nessa noite: ei, não importa pelo que você estiver passando, pelo meu Espírito tudo muda. Pela voz do meu Espírito, os desertos se tornam mananciais. Então vamos aqui acompanhar um pouco sobre a vida de Eliseu e vermos os recursos divinos entrando em diversas áreas da vida, onde esse homem foi usado como um protagonista, como um fator de transformação,
A primeira inserção que eu quero observar com vocês dos recursos divinos sobre a vida de Eliseu foi na vida de um homem que tinha grandes recursos humanos, que vencia grandes batalhas, que era o queridinho do seu rei, mas que estava com lepra e nada podia fazer para que aquilo mudasse. Os recursos humanos são limitados, mas os recursos divinos são expansivos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Qual é o contexto dessa situação? O rei inimigo mandou uma carta para o rei de Israel. Fiquei sabendo que o seu Deus pode curar o meu general. Naamã, general de guerra. Como o rei inimigo ficou sabendo disso? Na casa de Naamã tinha uma menina judia. E Naamã chegava todos os dias do seu trabalho, batalhas, arrancava a sua armadura poderosa dos seus recursos humanos, mas debaixo dos recursos humanos tinha um corpo leproso. Sabe o que significa isso? Vida de aparência. Quantas vezes nós aparentamos alguma coisa, mas por dentro está tudo podre. E Deus quer resolver o que está por dentro. O recurso humano só resolve o que está por fora, gente. O recurso divino resolve o que está por dentro. E a menina disse para Naamã: se você conhecesse o profeta que tem na minha terra, você iria até ele e ele curaria você da sua lepra. Naamã foi no rei, falou: ó, a menina falou, olha o recurso divino, olha a unção. Qual general de guerra dá ouvido a uma escrava? Mas ele deu ouvido àquela escrava, porque a voz daquela escrava não era só a voz de um recurso humano, era uma voz ungida do Espírito Santo. A palavra de Deus também nos diz: não vos preocupeis com o que tiveres que dizer quando fores colocados diante dos grandes, porque eu colocarei na vossa boca aquilo que tiverdes que falar. E ela falou ungida pelo Espírito Santo. E o rei recebeu aquela palavra, mandou uma carta para o rei de Israel, que temeu, e mandou uma carta para Eliseu. E é esse o contexto do versículo 8, deixa na tela, por favor, que lemos aqui. O rei chega para Eliseu, 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. Chega para Eliseu desesperado, ele rasga suas vestes. Como que eu vou poder curar o general dos inimigos? Eles estão querendo fazer uma declaração de guerra, eles estão querendo vir com tudo para me destruir. O exército dos inimigos era mais forte do que o exército de Israel, e o rei de Israel leu aquela carta como uma grande ameaça, e manda falar isso para Eliseu. Sabe por quê? Quem vive nos recursos humanos se desespera quando o recurso é maior do que o dele, mas quem vive no recurso divino, fica em paz quando os gigantes se levantam, porque sabe que os gigantes se levantam para cair. Não tenha medo da sua dívida, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo da crise que você está atravessando, do conflito existencial, do conflito familiar, não tenha medo disso. Não deixe Satanás se opor a você a ponto de te colocar deprimido no chão, mas acredite que o recurso divino fica de boa quando o gigante se levanta. Quem tem recurso humano, olha para o gigante e fala: ele vai me destruir, como os mais ou menos 400.000 soldados de Israel no vale de Elá, quando o gigante Golias começou a dizer afronta contra Israel. Mas quem confia no recurso divino faz como Davi. Os soldados achavam que iriam ser esmagados porque Golias era um gigante, e Golias olhou e falou: ele é grande demais, é impossível de eu errar. Para eles, ele é um rolo compressor. Para mim, ele é um trampolim que me promove. Vou passar por cima desse grandão. E foi assim que Eliseu pegou a carta e falou: porque rasgou as suas vestes? Deixa vir em mim, porque você vai saber que existe profeta em Israel. Existe homem que vive e acredita nos recursos divinos e se move a partir dele. E aí ele mandou dizer isso para Naamã. E Naamã vem com o seu batalhão e bate na porta da casa de Eliseu. Vim aqui para que você me cure da lepra.
Eliseu nem na porta foi. Manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã recebe aquela resposta e diz: ora, não são Havana e Farfar rios melhores do que o Jordão? Jordão é um rio sujo, de água suja, um rio de água escura. Havana e Farfar, rios lindos da minha terra. Aí o soldado vira para ele e fala: Senhor, se ele te pedisse uma coisa demasiadamente difícil, você não faria? Mas ele só te pediu para mergulhar 7 vezes no rio. Faça o que o homem está mandando. E Naamã vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que importava não era o rio seu Jordão, não era o rio seu Havana, não era o rio seu Farfar. O que importava não era se eram 7, 10, 12, 15, 40 mergulhos. O que importava é que a palavra saiu da boca de um homem que acreditava nos recursos divinos, e o que ele falou iria curá-lo. Acredite no poder que está dentro de você, meu querido. Quando as coisas estiverem difíceis no seu lar, abra sua boca e fala: aqui não, Satanás. Essa casa é casa de paz. Cessa o conflito agora. Quando você estiver lá na sua empresa, as portas estiverem fechadas, a dificuldade vai quebrar, não vai vender, vai falir, vai mandar todo mundo embora. Abra sua boca de profeta e diga: vai acontecer assim, assim e assim. Vocês já perceberam que quando a gente está passando luta, provação, tribulação, ameaça na nossa vida, a nossa boca começa a servir Satanás, se a gente não fica muito esperto? Ai, meu Deus, vai dar tudo errado. Ai, meu Deus, vai destruir. Ai, meu Deus, vai acabar. Ah, não vai dar mais. Vocês já perceberam? Isso é o opositor que quer que você profetize. Mas quando você tem os recursos divinos, não importa o tamanho do problema, definitivamente você não olha para o tamanho do seu problema, você olha para o tamanho do seu Deus. E você fala a palavra contrária à ameaça que está para acontecer. Me ligou um amigo semana passada, mandou uma mensagem. Um quadro hospitalar do pai, terrível. Pelo prognóstico que ele me passou ali, que eu fui lendo no WhatsApp, problema aqui, problema ali, problema. Estava entubado, estava em coma, cheio de cirurgia para fazer, o rins não funcionava. Um pastor, um homem de Deus, que eu admiro muito, deve estar perto dos 90 anos. E o meu amigo me mandou aquele texto, e mandou o áudio. Ora para o meu pai, gente, sabe mais o que fazer. Eu li aquilo tudo. E falei: Deus, o pastor Maurílio só vai se o Senhor quiser. Se for o tempo dele ir, ele vai. Mas se não for, nada disso aqui importa. O que importa é a tua palavra. Mandei o áudio para o meu amigo e falei aquilo para ele. E começamos a orar. E ele está me mandando todos os dias o relatório médico do pai dele. Evolução. Evolução, 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 evolução. Aí eu falei com ele assim outro dia, falei: queridão, seu pai deve estar batendo um papo com Jesus lá no céu, rapaz, que depois a gente vai ter que sentar, parar muito tempo para ouvir, porque pelo que está acontecendo até aqui, Jesus não chegou o tempo de chamar ele, e homem de Deus só vai quando Jesus chama, porque pela enfermidade, pela crise, pela tragédia, não vai não. Pode até passar por um processo desse, se for a vontade de Deus. Mas se não for a vontade de Deus, Satanás não leva quem acredita nos recursos divinos. Se você está entendendo, aplauda o Senhor Jesus. E o general saiu curado, depois do 7º mergulho. E foi lá, tentou dar presentes para Eliseu, tentou agradar. Eliseu nem quis receber. Sabe por quê? O sobrenatural para quem vive no recurso humano é o natural para quem vive no recurso divino. O natural de Deus é o sobrenatural para os homens. Então, se você anda com Deus, o sobrenatural vai ser a normalidade da sua vida. E a humanidade vai começar a não te entender, porque quando tudo estiver parecendo que vai desmoronar, você vai falar: barranco, fica firmezinho aí, em nome de Jesus, amém. E o barranco não cai. Eliseu, em
entrou no poder político e militar de duas nações e resolveu o problema no recurso divino, porque a nação inimiga de Israel ficou tão grata que cessou aquela guerra. Segunda situação que os recursos divinos resolveram na vida de Eliseu. Primeiro, poder político e militar, alterados pelo recurso divino na vida de um homem de Deus. Agora, recurso da classe trabalhadora do povo. 2 Reis, capítulo 6, versículos 6 e 7. O contexto disso. Homens estavam trabalhando na floresta, cortando árvores. Nós estamos falando de um período de mais ou menos 3.000 anos atrás. Naquela época, um machado era uma ferramenta de um valor gigantesco. E aqueles homens estavam trabalhando com um que era emprestado. E o machado caiu no lago. Afundou. Estavam todos desesperados. Os recursos humanos não poderiam achar aquele machado, são 3.000 anos atrás. Não existia equipamento de mergulho. Ninguém tinha um pulmão para chegar no fundo daquele lago que era extremamente profundo. O machado era pesado, lá no fundo do lago tinha lama, tinha lodo, certamente aquele machado tinha descido para dentro do lodo. Óbito do machado. Ninguém ia achar o machado. Os recursos humanos acabaram, mas ali estava um profeta, Rebasto de Cantarabás, que como eu e você, amém? Vivia nos recursos divinos. Esse amém tem que ser mais forte, amém? Amém. E eles falaram, meu pai, Eliseu, o machado caiu no lago, e ele era emprestado. Depois você lê o capítulo 6 de 2 Reis. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali. E fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Queridos, o que muda realidades é o Espírito que está dentro de nós. Eliseu não estava com nenhum elemento religioso. Ele pegou um pedaço de pau. Onde caiu o machado? Jogou lá. Porque através daquele pau ia o espírito de fé nos recursos divinos. Você está entendendo isso? Tire todo o emblema humano da sua vida e coloque o poder do Espírito Santo no seu coração. Porque é o poder do Espírito Santo que transforma realidades. Quão apegados nós somos a coisas visíveis. E aí precisa da coisa visível para fazer um despertamento de fé. Mas esse é um caminho dos que precisam de bênção, dos que correm atrás de bênção. Mas Deus não nos chamou para correr atrás de bênção. Deus chamou as bênçãos para correrem atrás de nós. Ele só precisava do lugar. O que, volta de novo em Davi, fazendo um paralelo, o que matou o gigante Golias, será que foi a pedra que Davi jogou? Ou será que foi o poder que levou a pedra do gigante? Porque ela encravou no crânio dele. Será que o menino franzino poderia colocar tanta pressão numa pedra daquela? Será que você acredita no poder das palavras que saem da sua boca? Ou será que você fica refém, amordaçado, atribulado, e chega até o ponto de querer parar de viver mais, porque a dor está tão grande dentro de você, que você nada pode fazer contra ela? Reaja, meu filho, reaja, minha filha, abra a sua boca de filho de Deus e declare, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor, vai dar certo, vai acontecer,
essa angústia vai sair do meu peito, essa tentação vai sair do meu corpo, essa tribulação vai sair da minha vida, porque Ele me chamou para voar alto como águia. Não me contento com miséria existencial. Olha aqui, a oração que eu faço pela sua vida é joia. Pode vir me pedir oração. Mas se você entender isso, você vai arrancar do seu caminho todo o empecilho. Vai parar de depender da fé alheia e vai viver da fé que está no seu coração. A oração mais poderosa feita para você é a oração que você mesmo faz. Se você entende os recursos divinos. Mas se você vive nos recursos humanos, você é um refém. Mas Eliseu não era. Então ele entrou na classe trabalhista e resolveu o problema que todos os recursos humanos da época não poderiam resolver. Eliseu inventou no mesmo dia o radar, o submarino, o que mais? Com um pedacinho de pau lançado no lago e o machado flutuou. O que tens nas suas mãos? Você está esperando os recursos humanos chegarem? A melhor porta de emprego, o salário melhor, a situação melhor? Estude, trabalhe, se prepare. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele está interessado em abençoar a sua vida agora com o que tem nas suas mãos. Eu decreto sobre a sua vida, o seu orçamento vai fechar, não importa o valor do seu salário. Eu decreto sobre a sua vida, o pão não vai faltar na sua mesa, a veste não vai faltar no seu corpo, nem da sua família, as suas contas de consumo não ficarão atrasadas, você terá lugar para morar, você não viverá numa vida de miséria, toda enfermidade do seu corpo vai retroceder pelo poder que há no nome de Jesus, toda angústia da sua alma vai sair, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, você vai viver com qualidade nessa terra, porque são os recursos divinos que movem a nossa vida. Receba todo opositor à sua vida, e o nome dele é Satanás e todos os seus demônios, batam em retirada da sua mente, do seu entorno, da sua casa, do seu local de trabalho, de onde você passa. Agora, Satanás, pega as suas tralhas e sai! Em nome de Jesus. Não seja tímido, querido. Não seja tímida. Reaja. Ele é o opositor, mas você é o mais que vencedor. Você é o trator, ele é o entulho. Você passa por cima, ele fica quebrado debaixo da terra. Eliseu transformou a realidade política militar com recursos divinos. Eliseu transformou a realidade trabalhista, profissional, industrial, com recursos divinos. Eliseu mudou a realidade da guerra com recursos divinos. Versículo 12 do capítulo 6 de 2 Reis. Volta, por favor. Volta lá no... Pode ser o 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. Era o rei de Naamã. Era o inimigo de Israel naquele contexto que vinha oprimindo Israel. Em conselho com seus oficiais, o rei da Síria disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Pode seguir, Lulu. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares em tal e em tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou. Não uma, nem duas vezes, várias vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria,
chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. A Síria era um exército infinitamente mais poderoso do que o exército de Israel. Eles planejavam um ataque. Deus revelava para Eliseu. Eliseu chegava para o rei de Israel e falava: rei, passa lá não. Todos os planos da Síria contra Israel estavam dando errado. O rei da Síria, naquele momento, falou: quem é o espião? Quem é o agente da CIA, da KGB, da Scotland Yard, da Polícia Federal? Quem é o infiltrado que está entregando os meus planos para o rei de Israel? Os coronéis do rei da Síria disseram: é o profeta que está em Israel, que fala para o rei o que o Senhor fala na tua câmara de dormir. Sabe por quê? Satanás pode ter as armas, Satanás pode ter a técnica, a inteligência, a manipulação, Satanás pode ter os canais de televisão, Satanás pode ter as estratégias psicológicas para infiltrar na mente dos seres humanos, Satanás pode ter o mundo, Satanás pode ter o sistema, Satanás pode ter tudo, mas nós somos o lado forte. Nós temos os recursos divinos. Deus nos entrega a estratégia do inimigo. Ah, mas o rei da Síria ficou muito invocado com Eliseu e falou: vou turar esse homem em 1000 pedaços. Se o diabo pudesse, ele te picava, ele te triturava. Depois ele te deixava secar no sol igual grão de café. Depois ele te moía no moedor e te soprava no vento. Mas ele não pode. Versículos 17 e 18 do capítulo 6. Orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte. Estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O rei da Síria mandou o seu exército inteiro, hein, Gilbertão, acabar com Eliseu. E Geazi, o ajudante de Eliseu, viu a montanha cheia de soldados, com espada, com arma. Olha que covardia, gente. É a cara do diabo, é ou não é? É ou não é? Soldado, cavalo, arma, espada, tocha de fogo para matar um profeta. Um profeta, pastores. Eliseu, meu Senhor, deu ruim. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente arrumava uma briga, aí o menino tinha uma galera, aí na saída da escola olhava assim, tinha aquela galerinha, amigo do cara lá, nem saía, passava mal, ia para a diretoria e ficava lá. Eles vão me pegar. Só que ali não era briguinha de escola não, eles iam matar Eliseu da pior forma. Eliseu esquentou a cabeça. Senhor, oh rabaço de cantarabás, peço que abra os olhos dele e que ele veja. Quem anda nos recursos humanos só vê o mal do homem. Quem anda nos recursos divinos vê a bondade do céu. Os sírios estavam com, sabe a expressão sangue nos olhos? Eles estavam com sangue nos olhos para acabar com o profeta. Mas o profeta mandou eles ficarem cegos. Fere eles de cegueira. Quando você continua lendo, eles
se mataram numa carnificina, todos cegos, passando a espada, um arrancando a cabeça do outro. E Eliseu e Geazi ficaram lá assistindo. Mexe com o Filho de Deus, não. Quem cuida do Filho de Deus é Deus. Mexe não. Se preocupa com a sua integridade, não. Se preocupa com a sua reputação, não. Se você está na presença de Deus, você está acreditando nos recursos divinos, deixa eu meter o pau e ora pelos aqueles que estão abrindo a boca maldita para te amaldiçoar, para que Deus tenha misericórdia deles. Porque se Deus fica invocado, Deus age. Deus age. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, resolveram abrir a boca contra Moisés. Deus meteu uma lepra em Miriam. Arão arrependeu rapidinho. O que Moisés fez? Senhor, tem misericórdia, perdoa. Antes de terminar o capítulo, eles estavam chamando Moisés de Senhor. E eram os dois irmãos mais velhos dele. É Deus que cuida da sua vida, querido. Eliseu sabia disso. Ele vivia no recurso divino. Eu concluo com um entendimento. Quem vive nos recursos divinos está por cima. Não com uma argumentação pedante nem soberba, mas está por cima na percepção da vida. Vê os anjos, vê o que Deus pode fazer, vê o que está do seu lado. Às vezes você está com medo, e do seu lado é que está o que faz o inimigo ter medo, mas o inimigo manipula a sua mente. Olhe para os recursos divinos. Veja o monte cheio de anjos. Veja a glória do Senhor. Veja a lepra curada. Veja o machado flutuar. Veja a vitória que vem do Senhor. Ouse pensar no melhor.